Sejam todos muito bem-vindos, né? Mais esse encontro, estudo. E nós vamos dar início ao estudo nessa noite, dando sequência à série sobre seitas e heresias. Hoje nós vamos falar sobre a nova era, né? Embora não seja uma igreja, é uma religião, né? Com algumas características, né? Que a fazem ser assim categorizadas. Nós vamos abordar um pouco sobre esse assunto. E para introduzir, né, pedir a direção de Deus através de uma oração. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta quinta-feira, por esta ocasião especial em que nos reunimos no Teu nome para conhecer mais sobre o Senhor, sobre o que a Tua palavra nos ensina. Também, Senhor Deus, neste caso específico, para nos colocarmos de prontidão contra todo engano, contra todo erro. E para isso contamos com a direção e a capacitação do Teu Espírito Santo. Pedimos que o Senhor, na pessoa do Teu Espírito, esclareça o nosso coração, nos capacite e nos anime à obediência, ao cumprimento da Tua palavra, e especialmente, Senhor Deus, a defender com convicção as verdades da Tua palavra e a proclamá-la àqueles que ainda estão consumidos pelo erro. Assim pedimos ao Senhor que nos oriente nesta noite, confiados no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje nosso tema é a nova era. Nova era, basicamente, não é uma igreja, uma religião, onde você vai encontrar uma portinha lá, um templo, dizendo que aqui se prega a nova era e tal. Mas é um movimento, né? Ele tem uma certa uniformidade, né? Teve mais popularidade. Hoje a gente vê muito resquício disso, né? No misticismo, né? Que se disseminou na nossa sociedade através deste movimento. É um movimento que começa basicamente nos Estados Unidos, em 1967, né? No auge daquele movimento, né? Para liberação sexual, liberação de drogas, e etc. Rock and roll, Woodstock, né? Então, aquele período, né? Que drogas como heroína, LSD eram extremamente populares, músicas psicodélicas, né? Até por isso o cenário ali foi meio baseado nisso, né? Uma figura meio psicodélica, tal. Então, nessa época surge a nova era e isso vem para o Brasil, né? Logo depois, e a gente vê isso disseminando por toda a parte. A nova era, como eu disse, não é uma religião institucionalizada, não existe uma igreja da nova era, mas é basicamente um movimento de pessoas que têm ideias semelhantes. É uma visão de mundo, e é uma visão de mundo extremamente difundida. Eu lembro que nos anos 90, se chegou a falar muito sobre isso dentro das igrejas, embora com um certo alarmismo, né? Com a ideia de que, com aquela ideia de teoria da conspiração, como se fosse assim, dominar as nossas mentes, sem a gente perceber, através de mensagens subliminares nos discos, né? Que você virava ao contrário e eu dava uma mensagem, ou nos símbolos das roupas que você usava, e etc e tal. E a gente vê, na verdade, que
tais coisas podem até mesmo ser usadas, mas Satanás tem estratégias mais sutis, né? Mais dissimuladas, né? E a nova era, ela é bastante normal na sociedade de hoje, de forma que a gente até se acostumou, e à medida que a gente for caminhando aqui, vocês vão perceber que é provável que quase todas as pessoas que você conhece, de alguma forma, estão influenciadas por essa ideologia da nova era. Primeiramente, o que é que como é que ela se formou assim, né? Ela não tem um livro, ela não tem, como eu disse, um prédio, ela não tem um regimento, mas ela tem uma uniformidade entre aqueles que seguem, embora ela tenha sido formada justamente a partir de várias religiões, né, misturadas. Eu deixei para falar hoje justamente porque uma das principais religiões que influenciam a nova era é o hinduísmo, né, que a gente falou semana passada, juntamente com as ideias do budismo também, né, que o seminarista Ricardo teve expondo aqui em algumas semanas atrás, enfim, e outros, né, espiritismo. Então tá, vamos lá. Ainda à guisa de introdução, a principal proposta da nova era, porque todo mundo busca uma religião querendo um resultado, né? Atrás de alguma promessa. E a promessa da nova era é saúde e bem-estar. É a pessoa estar bem consigo mesmo, mas o foco não é apenas físico, o foco não é apenas material, mas é a ideia espiritual que está por trás disso, né? Ou seja, se você está bem espiritualmente, você vai estar bem também fisicamente e materialmente. Então, é uma proposta de você buscar uma espiritualidade e, a partir dessa espiritualidade, ter um resultado também na sua forma de sentir fisicamente. Tá? Então, sem dúvida alguma, uma reação contra o materialismo exacerbado, né? Enfim, não é a única reação que a gente vai encontrar na sociedade, mas aquela ideia também da pessoa só se focar no dinheiro, só se focar no trabalho, etc. e tal, a nova era vê isso como negativo, né? Você acaba se tornando muito estressado, muito triste, muito aborrecido, você precisa se libertar disso, se sentir bem, então você tem que buscar o seu lado espiritual, né? Aí a gente vê já de cara um pequeno problema, né? É que essa ênfase, né? Essa ênfase muito grande na saúde, no bem-estar e na felicidade como o alvo principal, né, e mais importante da vida, faz com que então esse movimento chamado Nova Era leve as pessoas a olharem com ênfase demais para si mesmos, né, para si próprios. Isso já coloca em contraste a ideologia ou a visão de mundo cristã, no qual a gente olha para Deus em primeiro lugar, né? A gente busca primeiramente o reino de Deus, entendendo que o Senhor é que tem cuidado de nós, Ele vai suprir as necessidades do nosso coração. A nova era, embora ela tenha sido uma reação contra o materialismo, ela acaba sendo por demais humanista, né? Porque o indivíduo se torna o centro de tudo, ele olha muito para si próprio. Ele busca essa espiritualidade, essa pretensa espiritualidade, mas para, no final das contas, ter um ganho pessoal, né? Ter um ganho de bem-estar, uma paz interior, uma felicidade, né, consigo mesmo. E quando o homem olha muito para si, ele deixa de olhar para Deus. Então, Deus, ou o que seja equivalente a isso dentro dessa ideologia
ou do movimento da nova era, Deus acaba sendo então um servo, porque eu me aproprio da religião para obter algo, né? Deus está a serviço do homem. O homem é que é o centro. O homem é que precisa se sentir bem. O homem é que precisa ser feliz, né? Então, não existe aquela ideia de adoração a Deus. Existe a ideia de você mover, né, o sobrenatural a seu favor, para você se sentir bem no final de contas, para você ter saúde, né, para você entrar em sintonia com o universo e tal, né? Bom, então, no final das contas, a autoridade religiosa é a própria pessoa. É por isso até que a nova era, ela não tem uma linha muito bem definida. Ela é formada a partir de várias influências. E cada indivíduo é que escolhe como é que ele quer ser religioso. Quais crenças ele vai aceitar, ele que define. Então, como o indivíduo e a liberdade do indivíduo estão no centro da nova era, o adepto, né, deste movimento, ele compõe o seu próprio corpo de crenças, a partir do que ele encontrar de melhor, né, sob o ponto de vista dele, nas religiões que há por aí. Inclusive do próprio cristianismo, pode ser que ele absorva alguma coisa que ele considere bom, né, vai trazer do budismo, vai trazer do hinduísmo, do espiritismo, enfim, aquilo que ele achar, né, que é a ideologia que melhor resume a vida dele e tal, é o que ele vai fazer. E ninguém vê isso como algo negativo, porque ele está bem consigo mesmo, né? E vocês já perceberam que eu estou usando aqui algumas frases já muito comuns na nossa sociedade. E elas são resultados dessa influência da nova era, né? Então vamos lá. Agora, como é que eles veem as igrejas institucionais, né? As igrejas que têm lá o seu regimento, que tem lá o seu local de cultos, né? Tem a sua membresia, tem as suas regras, né? Eles veem as igrejas como inimigas. Como inimigas dele, como inimigas da humanidade, inimigas da felicidade do homem. Por quê? Porque as igrejas e as regras religiosas, elas cerceiam, elas limitam a liberdade do indivíduo. De certa forma, ele faz com que o indivíduo fique ali restrito, né, tolhido da sua liberdade. E a principal ideologia por trás da nova era é a liberdade. O indivíduo escolher aquilo que ele achar melhor. Então, a ideia de você se tornar membro de uma igreja que tem ali uma série de regras, ou de seguir a Bíblia, que há leis, né, que regulam a nossa moral, regulam como nós devemos buscar a Deus, ou como nós devemos tratar o próximo. Isso é algo absurdo para o adepto da nova era. Porque é uma forma de andar para trás na visão deles. É uma forma de você tornar a pessoa presa. Eles querem, na verdade, se conectar de uma forma mística com uma força maior, né, com uma espécie de divindade cósmica, para, com isso, se libertarem dessas amarras, né, dessas algemas, que são as leis, que são as regras e que são as igrejas. O que está por trás disso, inclusive, é um preceito, né, uma ideia, uma doutrina. Nós vimos semana passada que está muito presente no hinduísmo, que é o monismo. Né? O que é o monismo? O monismo ele contempla a ideia de um Deus impessoal, né, que permeia todo o universo e do qual o universo, inclusive, é parte.
Deus não apenas, esse Deus monista, ele não apenas está presente, mas ele é o próprio universo. Então, nós, como indivíduos, somos parte desse universo, somos partes de Deus. Ou seja, ao entrar em contato com este universo, né, com esta energia cósmica, de certa forma nós encontramos a nossa própria divindade. E nós somos, cada um Deus, né, parte desse Deus impessoal, dessa força cósmica que seria então o Deus que eles acreditam. Os irmãos estão acompanhando até aqui? Esse é um conceito que vem do hinduísmo, né? Aliás, vem de muito antes do hinduísmo, né? Já a religião lá dos gregos, da época de Platão, era nessa linha também. Mas vamos lá. O adepto, né, da nova era, ele acredita que ao deixar então ser permeado por essa energia cósmica, né, através de certos exercícios de devoção, de rituais que ele venha praticar, ele vai então se conectar com a divindade, ou ser ele próprio um Deus. É por isso que o indivíduo é tão central nessa teologia não escrita, né, mas nessa teologia aceita geralmente pelos adeptos da nova era. Vamos lá, então, para os seus principais erros, né? Além dos que eu já mencionei, que nós vamos retomar de certa forma, está a revelação além da Bíblia. E como é que a gente encontra isso na filosofia da nova era? Primeiro, que a autoridade não está na Bíblia, mas está no indivíduo. Ora, nós cremos, né, que o Deus vivo e verdadeiro, o Criador de todas as coisas, né, o Deus pessoal, que criou o universo a partir do nada, e que, embora tenha criado e esteja presente no universo que ele criou, ele não se confunde com a sua criação, né? Ele está dentro, mas ele não é parte dela. Ele é muito maior do que a sua criação, ele está inclusive fora dela também, ele é transcendente, embora imanente. Este Deus que criou todas as coisas, ele também deixou um caminho para que nós o pudéssemos conhecer. Ele se revelou. E ele se revelou primeiramente de forma geral, né, nas coisas que ele criou, deixando ali marcas da sua criação, uma assinatura, né, como os atributos dele expressos na criação: beleza, né, ordem, propósito, grandeza. Então são atributos de Deus que nós vemos na criação como uma assinatura de quem é o seu Criador. Portanto, todo homem é indesculpável diante de Deus. É o que a primeira carta, ou melhor, o primeiro capítulo, né, da carta aos Romanos nos expõe. Todo homem é indesculpável, porque Deus se manifestou através das coisas que foram criadas. Seus atributos estão presentes ali. Inclusive, é matéria de estudo do design inteligente, né? Que é essa linha científica que hoje tem ganhado expressão, né? Para fazer um contraponto ao evolucionismo, né? Que por muito tempo foi aceito como sendo a verdade, embora seja uma teoria, né? Enfim, Deus se revelou também de forma especial. E quando ele se revela de forma especial, é quando ele se revela através da palavra, né? Ele se revela em linguagem humana, né? Então, ele inspira pessoas, né? Ele revela-se a profetas ou aos apóstolos para que a sua palavra fosse escrita. E a Bíblia, que é o nome que nós damos para essa revelação especial, ela nos ensina tudo aquilo que nós precisamos saber sobre Deus. E também qual é o dever que Deus requer do homem.
de forma resumida, a gente diz que ela é a nossa única regra de fé e de prática, né? Fé é aquilo que eu devo crer sobre Deus, e prática é o dever que Deus requer de mim. Então, assim, Deus se revela, e nós cremos, então, nesse Deus que se revela. E, portanto, toda autoridade, ela está em Deus e na palavra que Ele revelou. A palavra dele, sendo ela inspirada, ela é também autoridade sobre as nossas vidas. Então, ela regula aquilo que eu devo pensar, falar, agir, se é que eu quero me conformar realmente a Deus, se eu quero ter novamente comunhão com Ele. Tudo isso os irmãos certamente sabem, têm procurado viver. Mas o indivíduo que, né, segue esse movimento da nova era, ele crê que ele é o centro, né? É ele que determina as suas próprias crenças. É ele que determina no seu coração o que ele acha melhor fazer para alcançar este bem-estar, esta felicidade. Que ele escreve o seu próprio caminho, ele é o Senhor de si mesmo, ele é o seu próprio Deus. Isso explica também porque há tantas variações de crenças dentro do mesmo movimento ao qual chamamos de nova era, né? O indivíduo determina suas crenças. Muitas delas vêm do hinduísmo, muitas vêm do budismo, muitas vêm do espiritismo e outras, né? Outros dizem que tem revelações de espíritos do além ou coisas do gênero. O primeiro grande erro, então, é aceitar uma revelação que não seja a da palavra de Deus, que não seja da Bíblia, ok? Vamos lá para um outro erro. A reencarnação é uma crença que quase todos os adeptos da nova era aceitam. E o que está por trás dessa ideia de reencarnação? Basicamente, é a ideia de que a pessoa, depois que morre, ela volta de novo num outro corpo, né? Nós vimos que essa é uma crença muito forte também, tanto no budismo quanto no hinduísmo, né? Eles creem naquela ideia do karma, né? Karma. Então, o que a pessoa faz, ela sofre depois como consequência, né? Então, ela foi ruim, vai ter uma vida ruim, né? A próxima vida vai ser pior ainda, mas se ele fizer coisas boas, ele vai progredindo, né, nas suas reencarnações, né? E a ideia por trás disso, né, segundo eles, então, é que cada vida é uma oportunidade para melhorar a situação do mundo e a sua própria situação, já que ele espera que a sua alma vá se purificando a cada nova vida, a cada aprendizado que ele terá em cada vida, né? Bom, abrindo aqui rapidamente um parênteses, né, seria de se esperar, então, que a cada geração o mundo se tornasse um lugar melhor para se viver. Não é verdade? Já que as pessoas já que as almas, né, estão evoluindo, né? Eu não sei exatamente se é isso que está acontecendo, né? Mas vamos lá. Por que isso é um erro, se a gente examinado sobre a ótica cristã? Além, evidentemente, disso não estar prescrito na Bíblia, que ao contrário diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, além da lógica, que é o que eu acabei, né, de aqui devagar, né, com os irmãos, é que a ideia que está por trás da reencarnação é de você obter uma salvação através do seu próprio esforço. Na medida em que você procura praticar boas obras, você vai evoluindo como espírito. Então você vai ter uma reencarnação cada vez de melhor qualidade, até se libertar dela, né? Seja lá na linha do budista, atingindo o nirvana, né? Um estágio de consciência superior, ou lá pela linha do hinduísmo, seria realmente a libertação da roda de samsara, né? Por aí vai. Então,
ela é contrária à fé cristã, né? A reencarnação, porque ela é uma ideia de salvação pelas obras, basicamente. Tá? Bom, uma terceira doutrina muito comum na nova era é a ideia de comunicação com os espíritos. Bom, em alguma medida nós acreditamos nisso também. Mas o que especificamente eu estou falando aqui é a ideia de você falar com uma pessoa que já morreu. Né? Com uma pessoa que já morreu. É acreditar que pessoas mortas possam se comunicar com os vivos. Tá? E qual é o propósito disso, segundo eles? Porque nesse ponto eles têm muita semelhança com o Espiritismo. O Espiritismo tem os médiuns, né? Que, em tese, receberiam lá, né, espírito, pessoa que já morreu e conseguiriam se comunicar. A nova era não tem a figura do médium, né, mas tem o seu equivalente. E por trás disso, a ideia não é falar com o pai, com a tia, com o avô que morreu. É que diferente do espiritismo, né? O da nova era ele pensa mais em buscar conhecimento e sabedoria. Então a ideia seria se conectar com uma pessoa ilustre que já morreu, talvez um filósofo, talvez um cientista, talvez um grande escritor, um grande líder. Então é essa a ideia, né? Então para quê? Para usar esse conhecimento para o seu próprio bem, para o seu próprio bem físico, para a sua própria felicidade. Sempre o eu, no final de contas, né? Bom, obviamente nós, da maneira como eles colocam a fé cristã, não crê que seja assim, né? Deus proibiu a comunicação entre os vivos e os mortos, né? Proibiu. Então, as pessoas que já morreram, elas estão vivas, na verdade, né? Diante de Deus, a alma é indestrutível, mas elas não têm autorização para conversar conosco. Isso não acontece, né? Quando isso acontece, nós cremos que é obra dos demônios, né? Se fazendo passar por aquelas pessoas, iludindo as pessoas que estão ali sensibilizadas, né, com a morte de um ente querido, coisa do gênero, né? Mas, biblicamente, o que por exemplo, os crentes que dormem em Cristo estão fazendo, né? Não, apesar da expressão dormir, não é dormindo. Eles estão na presença de Cristo, fazendo coisas, sem dúvida alguma, muito mais importantes, né? Louvando a Deus, a passagem do Apocalipse que mostra eles clamando de noite o Senhor para que Ele volte, faça justiça, julgue a terra, né? com equidade, aqueles que os mataram, que os decapitaram, etc. e tal, ou estão diante do trono, né? Louvando dia e noite ao Senhor. Então, essas coisas maravilhosas, né? Que eles estão ocupados em fazer. Mas, enfim, esta é sem dúvida uma heresia, né? Outra coisa, né? As promessas da nova era, as promessas giram em torno da saúde, da beleza, da vitalidade, do bem-estar, né? Eu queria que vocês ouvissem aqui uma citação de um dos líderes da nova era. Ele diz o seguinte: se você permitir que a energia do universo passe por você através da sua confiança em si e segundo as suas próprias intuições, então você crescerá no senso de viver. E o seu corpo refletirá isso com mais saúde, beleza e vitalidade. Cada vez que você não segue a sua verdade interior, diminuirá no seu senso de viver e no seu corpo também refletirá isso com a perda de vitalidade, entorpecimento, dor e, finalmente, doença física. Então, o que a gente vê aqui é que, de fato, eles não creem no Deus vivo, pessoal,
transcendente, né, que nós acreditamos, mas sim na ideia de uma energia do universo. Ele fala assim, olha, se a energia do universo passar por você, então você vai ter beleza, você vai ter saúde, você vai ter felicidade. Mas como é que eles orientam a pessoa a permitir essa energia passar por ele? É através da confiança em si mesmo e seguindo as suas próprias intuições. Então, a ideia é, bom, se você está intuindo algo, se o teu coração está te inclinando a fazer algo, então faça. Né? Dê ao seu coração tudo aquilo que ele pede. Não negue nada a você mesmo. Somente assim você vai se libertar das amarras e a energia do universo vai fluir através de você. Quando isso acontecer, você vai, inclusive, ficar bem. Seu corpo vai estar energizado, então você não vai ter doença, você não vai ter mal físico, né? Bom, eu não conheço nenhum adepto da nova era que tenha mais de 100 anos, né? Ou que tenha, talvez mais de 100 a gente encontre algum, né? Mas mais de 110 não acha, de jeito nenhum. Né? Por que eles não vivem para sempre, então? Já que eles conseguem canalizar essa suposta energia do universo. Ora, na verdade, eles estão colocando isso no lugar de Deus. Eles acreditam num Deus que é essa energia impessoal. Essa energia impessoal é o Deus deles, é um Deus impessoal. É um Deus que não tem vontade, que não tem sentimento, que não tem atributos. É um Deus que está dormindo, né? Mas que se iguala ao próprio universo, se iguala à criação. Né? É como a gente tem visto hoje constantemente as pessoas personificando a natureza, como se ela fosse uma divindade, a mãe natureza, né? E adoram a natureza, o meio ambiente, como se fosse um Deus, ao ponto da criação ser mais importante que o próprio homem. Né? O homem pode morrer de fome, mas você não pode derrubar uma árvore. Né? O homem pode ficar subnutrido, pode ter gente passando fome em outra parte do mundo, mas você não pode maltratar, né, ou abater um animal para se alimentar. Então, uma série de ideologias que estão aí correndo soltas, né, nas nossas escolas, aí nas mídias, etc., a gente não percebe, mas é justamente isso, a ideia de um Deus que é a natureza, que é o universo, impessoal, e é essa energia que deveria ser deixada fluir por dentro de nós, assim, através do quê? Do exercício da nossa vontade, das nossas intuições, da nossa autoconfiança. Né? É quase aqui um discurso de autoajuda. Né? Enfim, o que a gente vê é que, embora esse Deus seja esse Deus impessoal, o verdadeiro Deus da nova era é o indivíduo. O indivíduo é o verdadeiro Deus, porque ele é que toma as decisões, né? É ele que tem a sua verdade interior. Não existe uma verdade absoluta. A fonte de verdade da nova era é a verdade interior que o indivíduo tem dentro de si. São os seus próprios desejos, são os seus próprios impulsos. Né? O indivíduo é que determina o que é importante, e não um Deus pessoal ou a sua palavra. Ok? Bom, isso leva a uma consequência muito grave. Né? Quando a própria pessoa é o centro de tudo, quando o indivíduo está no centro e busca o que ele quer, nós temos uma relativização muito grande do que é certo e do que é errado. Tudo passa a ser subjetivo. Ou seja, tudo passa a ser em função do sujeito. Né? Subjetivo, sujeito. Então, a primeira coisa que acaba dentro da ideologia da nova era são as instituições. E eu não estou falando aqui só de igreja. Né? Por exemplo, o casamento é uma instituição, certo? O casamento é uma instituição, foi instituído por Deus. Desde o primeiro homem e a primeira mulher. Assim deixará o seu homem
assim deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá, né, a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Todavia, olha só o que um líder também, um escritor aí conhecido da Nova Era, escreveu certa vez. Abre aspas, né? Pessoas que se divorciam quase sempre têm um sentido de ter falhado, porque elas assumem que todos os casamentos devem permanecer para sempre. Mas, em quase todos os casos, o casamento tem sido um sucesso porque ajudou cada pessoa a crescer ao ponto de não mais precisarem desta instituição velha. Então, olha só o que ele está dizendo aqui, né? E as pessoas que se divorciam não deveriam se sentir mal com isso. Não deveriam achar que falharam, né? Porque até mesmo aqueles casamentos que dão certo é porque as pessoas se sentiram bem com aquilo, ao ponto de nem mais achar que precisam daquilo. Tá? Então, a ideia é que o casamento é uma instituição velha. E por que ela é velha? Né? Por que ela não tem importância? Porque a ideia do casamento é que ele é um impedimento à felicidade, ele é uma amarra, ele é um jugo. E olha como isso muitas vezes é tratado até de uma forma, em forma de piada, né? Em forma de brincadeira. Então, o sujeito marcou o casamento, os colegas de trabalho já vêm falar para ele, agora você se enforcou, né? Agora você vai ficar amarrado, vai estar preso, né? Como é que você faz uma besteira dessa? Então logo vem as brincadeiras, né? Brincadeiras de mau gosto, que trazem essa ideologia diabólica por trás, né? A instituição não tem mais importante, né? Então também se o casamento não tem importância, a fidelidade conjugal tampouco, né? Tem importância também essa questão de fidelidade. Por quê? Porque na Nova Era não existem regras. A única regra é que o indivíduo procure o seu próprio benefício. É que o indivíduo seja feliz. Então, não só o casamento, não só a igreja, não só a norma de lealdade ou de fidelidade, mas qualquer instituição, qualquer regra ou qualquer preceito moral, eles simplesmente inexistem para a nova era, porque eles limitam a liberdade do indivíduo fazer o que ele quer. Olha só uma outra citação agora de uma escritora. Ela diz o seguinte: para muitas pessoas, rejeitar a ideia de uma relação exclusiva, como o casamento, é mais difícil do que mudar na sua transformação de si. Então a pessoa se casou e não consegue agora se libertar do casamento. Mas por que ela não se liberta do casamento? Porque ela não consegue libertar, não consegue transformar o seu próprio coração, não consegue se transformar, não consegue mudar de mentalidade. A pessoa está presa no casamento porque ela não muda de cabeça, de mentalidade. Se ela evoluísse, se ela fosse mais inteligente, ela não estaria casada. Ela ia procurar ser feliz. É bastante sutil isso, irmãos, mas é pernicioso, né, ao extremo. Ok? Então é isso. Numa visão de mundo em que o indivíduo é o centro, tudo é relativizado, tudo passa a ser subjetivo, não existe mais instituições, não existe mais moral. Tudo se torna amoral, ou seja, não há regras, tudo é válido para se obter a felicidade. E, finalmente, aí nós vamos falar dos rituais, né? As práticas religiosas. Eles têm também rituais, não como regras, né? Aqueles que seguem regras rigorosas, isso aí não é o tipo da coisa que eles gostam. Mas eles praticam, por exemplo, a meditação transcendental. A gente comentou um pouco sobre isso quando falamos do hinduísmo, né? Para assim, se libertar, né, do karma,
a pessoa precisa entrar em conexão com o Brahman, né? Seria esse Deus impessoal, né? Que permeia o universo, através da meditação. A meditação seria esvaziar a mente para o seu espírito tomar novamente o controle do corpo. Então é aí que eles ficam naquela posição, né? Sentados, recitando, né? Aqueles mantras, né? Então aquele mantra do Om, né? Om. Tá? Então eles fazem aquilo justamente para que o espírito, né, tome conta, né, do corpo e possa se conectar com a energia do universo. Então eles praticam a meditação, né? Eu já ouvi falar de pessoas que frequentam a igreja cristã e fazem meditação transcendental também, né? Acham que é só uma prática de relaxamento, né? Não entendem toda a carga religiosa que está por trás disso, né? O yoga é uma outra coisa também, né? O yoga não é meramente um exercício físico, né? Não é só uma ginástica, mas é a ideia de você também sujeitar o seu corpo, você ter o domínio do seu corpo, né? Através, enfim, das técnicas, né? Que eles ensinam, de maneira que ali a sua carne, a sua prisão seja subjugada e você possa entrar em contato, né, em conexão com a energia cósmica. Então o yoga também é outra prática que é carregada de misticismo, né, e muito usada aí pelos adeptos da nova era, né? Outra coisa é que eles, lá em 1987, né, eles encontraram lá no calendário maia uma tal data da convergência harmônica, né? Então eles passam agora a celebrar isso anualmente. Eu não sei exatamente qual é a data, mas eles celebram isso anualmente, né? Tem a ideia de ter pirâmides em casa, né? As ideias das pirâmides, os objetos em forma de pirâmide, eles acreditam que eles convergem, eles focam o poder do universo por causa do seu formato, né? Vocês imaginam lá que as pirâmides de Gizé, lá no Egito, né, elas tinham essa função, né, de canalizar energia e tal. E o uso de cristais, né, que era um costume dos índios americanos, né, na cura de doenças. Então eles também acreditam que esses cristais têm energia. E aí, daí vai para um monte de coisa, né? Você vê as pessoas usando tudo quanto é tipo de energia, né? Então a pessoa ela não é hinduísta, ela não é budista, mas você vai na casa dela, você vai encontrar cristal, você vai encontrar pirâmides, você vai encontrar aqueles deuses hindus, né, em forma de elefante ali, né, para canalizar um fluxo. A pessoa vai buscar um pouco no Feng Shui também, que é chinês, né, para trazer também a adequação ali das energias dentro da sua casa. Ela vai, enfim, ter algumas superstições a respeito de duendes, de gnomos, coisas parecidas e tal. E aí você vai perguntar, mas vem cá, você é uma pessoa muito religiosa? Não, eu sou um cientista, que é isso? Não acredito em Deus, não acredito em religião. Então, é o disparate, né, do nosso tempo. O apologeta Francis Schaeffer, né, ele chama isso do salto no escuro, meio que referindo lá a ideia do Kierkegaard, né, que falou que quando Abraão ofereceu Isaac a Deus, ele não estava fazendo algo racional, ele estava dando um salto de fé, ele estava pulando no escuro, fazendo o que Deus mandou sem questionar. Então, aquela ideia de que a fé ela não pode ser alcançada com a nossa razão, ela é dissociada da razão. Então, é por isso que a ideia de salto, né? Então, o que o Schaeffer fala é que as pessoas hoje elas perderam a conexão com o Deus pessoal, com o Deus que se revela, com o Deus que intervém no curso, na história da humanidade, um Deus com quem nós possamos ter relacionamento, e por isso elas estão desesperadas, elas não conseguem encontrar sentido, não conseguem encontrar propósito através da sua razão, né? Hoje, na visão do mundo, você ser um crente é você desconectar o seu cérebro,
né? Todo crente é um alienado, né? Mas, enfim, é muito comum a gente ver pessoas que até se declaram ateias com uma série de misticismos, porque na hora do aperto, na hora do desespero, você vai querer alcançar o andar de cima de alguma forma. Então, aí que esse misticismo da nova era ele encontra bastante, né, espaço dentro da nossa cultura que resolveu abandonar o caminho de Deus, né? Então a gente chega à conclusão aqui que a nova era é uma religião sincrética, né? Ela não é institucional porque ela não tem um CNPJ, ela não tem um livro de regras, etc., mas é um movimento, né? Um movimento que tem uma certa coerência. Ela tem pressupostos monistas, né, ou panteístas, que tem essa ideia, então, de sugerir um Deus impessoal, com o qual nós estamos conectados, do qual nós fazemos parte, do qual nós somos, né? Enfim, e pregam a saúde e o bem-estar através de uma conexão subjetiva, ou seja, do indivíduo com a energia do universo. Cada um se conecta como acha melhor, seguindo seus próprios instintos, né? Ao sabor do seu próprio coração. E basicamente o que eles pregam é a liberdade do indivíduo, que acaba sendo o próprio Deus dessa religião. Ok? Para a gente finalizar, então, como a gente aborda isso sob uma ótica cristã? Isto é, se você tem um amigo, se você tem um vizinho, até alguém da sua família que é uma pessoa profundamente mística, né? Ela tá dando esse salto de fé, né? Quando ela se apega a esses cristais, essas pirâmides, yoga, meditação, não sei o que lá, está dando um salto de fé, ela está querendo buscar sentido, né? Mas ela não vai encontrar em si mesmo. Por quê? E aí você vai explicar para essa pessoa, olha, existe um Deus que é criador de todas as coisas, né? A prova de que ele criou todas as coisas é a perfeição, é o propósito, né? É o esplendor, é a beleza, é a amplitude de tudo que Deus criou. Nós temos marcas, uma assinatura de Deus em tudo que ele criou, né? E embora ele tenha criado todas as coisas, isso não significa que ele faça parte dessa criação, muito pelo contrário. Existe um Criador, é alguém que fez o que existe a partir do nada. E é assim que Deus criou todas as coisas. E por que é importante ressaltar isso? Porque ao enfatizar a existência desse Deus, e que nós podemos, sem dúvida alguma, comprovar através das coisas que foram criadas, né? É o primeiro livro da criação, o primeiro livro da revelação de Deus, é justamente para que as pessoas, essa mesma pessoa que está te ouvindo, compreenda que esse Deus é digno de ser reconhecido como tal, de receber a glória, de receber a adoração. Então nós estamos diante de alguém que nos fez e, portanto, nos possui. Nós somos, como diz o Salmo 100, né? Nós somos o seu povo, nós somos possessão dele, né? E rebanho dele. Então, olha só. Agora, embora ele seja distinto, né? Ou seja, transcendente, né? Ele está num outro patamar, ele não se mistura com a criação, mas ele voluntariamente também se mistura com a criação. Ele está perto, né? Ele pode ser alcançado, porque ele está aqui interagindo com a sua criação. Porque quando ele cessou a criação, ele iniciou o outro decreto dele, que é a obra da providência, né? Ele governa o que ele criou. Ele interage com o que ele criou, ele mantém a natureza viva, mantém os leõezinhos na selva vivos, os passarinhos encontram comida todos os dias, nosso coração continua batendo, porque Deus interage com a sua criação, então ele é imanente. Tá? Isso significa que ele é um Deus que intervém na história. Ele é um Deus pessoal. Pessoal porque ele
né? É uma pessoa, né? Na verdade, é 3 pessoas em uma. É um Deus pessoal. Ele tem características pessoais. Ele pode ser encontrado. Nós podemos manter relacionamento com Ele, podemos conversar com Ele. Ele pode nos ouvir, né? Ele é imanente, porque Ele está no meio de nós. E olha só, e Ele nos deixou a sua revelação especial, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus em si e é a lei que Ele nos deu. Ora, como diz o apóstolo João, seus mandamentos não são penosos. A lei de Deus ela não nos aprisiona. Pelo contrário, ela nos mostra qual é o caminho excelente. Ela nos ensina sobre qual é o caráter de Deus e sobre como Ele nos criou, com qual objetivo Ele nos criou, para que a gente fôssemos a sua semelhança, né? Então, a lei de Deus, no certo sentido, ela pode parecer dura, mas porque nós somos maus, né? Mas quando nós nos aproximamos de Deus, ela passa a ser um deleite, porque nós queremos cada vez mais nos parecermos com Deus, não nos tornarmos Deus, mas nos parecemos com aquilo que Deus nos criou para ser. E a sua lei, portanto, não nos aprisiona, elas nos libertam de nós mesmos. Elas, como o apóstolo Paulo diz, num texto muito duro, né, que é Romanos 3, ele refere que a lei não foi suficiente para nos salvar, mas por ela veio o pleno conhecimento do pecado. Então é a lei que nos revela que nós somos pecadores e que nós precisamos de Jesus. Como não reconhecer então que ela tem um papel importantíssimo, né, na nossa salvação? Por fim, devemos apresentar para essa geração, precisamos apresentar para esse mundo, né, que está aí perdendo tempo com nova era, a Cristo, né? A Cristo. O próprio Deus pisou o nosso solo, o próprio Deus se fez um de nós para levar sobre si as nossas culpas, tudo aquilo que nos separava, que nos impedia justamente de nos conectar a Ele, para usar a linguagem da nova era, né? Não é um Deus impessoal, para termos comunhão, relacionamento com Deus vivo. O pecado nos fazia essa separação. O Filho de Deus encarnado, Ele levou sobre si a nossa culpa. E Ele pagou na cruz do Calvário com o seu próprio sangue, de forma que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. E esse é o propósito da nossa vida. Voltarmos para Deus. E o caminho de volta só é possível através de Jesus Cristo. Então, esse que é um resumo da cosmovisão cristã e do plano, né, de salvação, tem que estar na ponta da nossa boca. E veja, a gente muda aqui os temas, muda as religiões estudadas, mas a abordagem acaba sendo quase que sempre a mesma, com algumas adaptações aqui ou ali, dependendo do tipo do erro que a pessoa está afundada. Mas nós não podemos deixar, então, de reafirmar aquilo em que nós cremos. Nós não podemos ter vergonha de dizer que nós cremos num Deus pessoal, num Deus vivo, num Deus todo-poderoso. Não podemos ter receio de dizer que Ele se manifestou em carne, né, e levou sobre si as nossas culpas. Não devemos ter receio de falar de pecado, porque todo homem instintivamente sabe que ele é um pecador. Nós devemos falar das verdades que libertam. Você poderá ser bem ouvido e bem recebido, ou poderá ser que não. Mas você cumpriu o seu dever, você falou a verdade, né? E aqueles que tiverem que ouvir, ouvirão. Deus assim nos ajude, nos abençoe, né, a viver num mundo tão subjetivo, tão relativizado, tão místico, né, mas ao mesmo tempo tão vazio e tão desesperado por Deus. Que Ele use pessoas simples, né, como muitos de nós aqui, para levar a sua palavra a pessoas que estão assim, desesperadas na nova era ou em qualquer outro tipo de engano. Deus assim nos abençoe.